Olá, chegamos a mais um vídeo Pergunte ao Pastor e nesse vídeo trataremos do tema suicídio. Chegou em minhas mãos uma questão: é possível que um crente verdadeiro, legítimo, ele se suicide? É possível que um crente tire a sua própria vida? E uma outra pergunta decorrente dessa é: aquele que se suicida é condenado automaticamente ao inferno? Antes de respondermos essas questões à luz da palavra de Deus, é importante olharmos para a nossa sociedade. É triste a realidade dos nossos dias, onde vemos um número crescente de suicídio, e não somente de suicídios efetivados, mas de tentativas de suicídio. E esses números precisam ser olhados com muita seriedade por nós, porque aqueles que tentaram o suicídio uma vez, podem tentar uma segunda ou terceira vez. Então é necessário que olhemos para as principais causas do suicídio. Os estudiosos e os especialistas nos apresentam como principais causas do suicídio a depressão. A depressão, que é essa instabilidade, essa perda do equilíbrio das suas emoções, que podem levar a pessoa a um desencanto pela vida, a uma profunda desilusão, a não encontrarem mais razões para continuar vivendo e a terem um desejo profundo e extremo de desejarem morrer. Essa desilusão e esse desencanto muitas vezes é proveniente de perdas que podem ser econômicas, perdas, quem sabe, amorosas ou até perdas familiares. Muitas pessoas também, elas entram num estado de depressão proveniente de uma desilusão e de um desencanto pela vida em virtude de terem sido submetidos a situações vergonhosas, quem sabe uma situação de exposição vexatória. Sabe-se de casos onde parceiros terminam um relacionamento amoroso e um dos parceiros, por vingança, resolve expor o seu antigo companheiro, expô-lo através de fotos, através de vídeos íntimos e disseminando essas informações, fazendo com que a pessoa que foi submetida a essa situação de exposição se sinta vergonhosamente desiludida da vida. Muitas vezes também alguns são submetidos a uma situação vergonhosa por fracassos em suas vidas. Muitas vezes pela descoberta de que o caráter da pessoa não era tão ilibado como ele aparentava ser. Muitas vezes também quando se espera demais de uma pessoa e se coloca todas as expectativas e a pessoa fracassa na resposta a essas expectativas, ela pode também, através dessa situação de vergonha, se sentir desencantada e desiludida pela vida. A partir daí, é necessário olharmos para a palavra de Deus e tentarmos detectar na palavra de Deus se é possível que um verdadeiro cristão caia numa situação de depressão, de desilusão, de desencanto pela vida a ponto de atentar contra a própria vida. Primeiramente, eu quero que você saiba que a Bíblia fala sobre inúmeros casos de homens tementes a Deus que caíram numa situação de depressão profunda. Nós poderíamos citar o caso de Elias, que após enfrentar os profetas de Baal e Acera, ele é ameaçado por Jezabel, sente-se amedrontado, foge, estava debaixo de um pé de zimbro, desiludido e desejando a própria morte. O Senhor então lhe aparece para reanimá-lo. Mesmo assim, ele caminha 40 dias, entra dentro de uma caverna e novamente cai num estado depressivo quando desejava mais uma vez a morte. Nós observamos também Jó que enfrentou perdas familiares quando seus filhos morrem, a perda amorosa de ver a sua esposa o abandonando, a perda econômica de ver todos os seus negócios indo por água abaixo. E Jó então deseja a morte. Jó chega ao ponto de questionar por que ele não morreu ao nascer. Um estado de profunda depressão. O que dizer de Jonas quando, desiludido por ver o perdão de Deus manifestado aos ninivitas, ele fica observando o perdão de Deus e a não consumação daquela cidade pelo juízo de Deus, e ele deseja a morte. Ele diz: eu não quero mais viver. E quando se coloca debaixo daquele pé de aboboreira e o Senhor manda a lagarta para secar aquela aboboreira, ele entra num estado de profunda depressão, desejando a morte. Nós vemos homens de Deus, homens tementes a Deus, entrando em um estado de profunda depressão. É possível que um crente entre em um estado depressivo, em um estado de desilusão, em um estado de desencanto por perdas, por vergonha, por exposição, por fracassos. Mais ainda,
pela natureza pecaminosa que nós carregamos ainda dentro de nós. Por isso, não estamos, irmãos, isentos do fato de que podemos, em um estado de profunda depressão, desejarmos a morte. Agora, entre desejarmos a morte e de fato efetivá-la, é possível, irmãos. Eu não vejo em momento algum a palavra de Deus dizendo que isso não fosse possível, mas precisamos atentar que a Bíblia em momento algum apoia esse tipo de comportamento. Mas nós precisamos olhar para o suicídio como sendo aquele ato intencional de tirar a própria vida e que é um ato pecaminoso. A Bíblia não fala diretamente sobre o suicídio, mas nós podemos trabalhar por equivalência com o mandamento que a Bíblia nos dá de não matarmos. Não matarás. E aquele que se suicida, ele tira a própria vida. É uma atitude pecaminosa, é um comportamento pecaminoso e que deve ser evitado por nós. Nós não deveríamos pensar que o suicídio poderia ser uma saída, porque na realidade aquele que se isola, ele busca satisfazer seu próprio desejo. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:1 que busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Precisamos evitar esses pensamentos, precisamos lutar contra esses pensamentos e precisamos mais ainda buscar uma ajuda médica. Não é pecado buscarmos uma ajuda médica para que possamos encontrar o equilíbrio das nossas emoções, que aliado a um fortalecimento espiritual trará resultados diretos sobre o nosso corpo. Nós precisamos buscar ajuda. O verdadeiro cristão não deve olhar no suicídio uma saída, mas deve olhar em Cristo a saída para todos os seus males. Mas a pergunta ainda não se cala. É possível que um verdadeiro cristão chegue ao suicídio? E caso ele se suicide, ele perderá sua salvação? Em primeiro lugar, a Bíblia não nos dá em momento algum nenhum indício de que a nossa salvação pode ser perdida. Uma vez que nós fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, nós seremos salvos e salvos por toda a eternidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai, e nem tampouco das minhas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe a mínima possibilidade de alguém perder a salvação, nem sequer pelo próprio suicídio. Agora é necessário que cada um de nós nos autoexaminemos e tenhamos a plena convicção de que se verdadeiramente um dia já nos entregamos a Jesus, se já nos arrependemos dos nossos pecados, se já os confessamos a Jesus, se já cremos nele como sendo o nosso Salvador. No entanto, você precisa recorrer a Deus e a Jesus, porque se você não é salvo e recorrer ao suicídio, você de fato simplesmente acelerará a condenação eterna reservada para aqueles que não creram em Jesus como Salvador. Agora precisamos não julgar as pessoas que entraram num estado de depressão, não julgarmos as pessoas que entraram num estado de desencanto e desilusão profundos. Não podemos julgar as pessoas que porventura tenham chegado ao extremo de um suicídio. Só quem conhece o coração humano é Deus. É só Deus quem pode sondar o coração e saber das intenções do mesmo. O que nós precisamos saber é que quando julgamos alguém que se suicidou, supervalorizando esse pecado como sendo o pior dos pecados e um pecado imperdoável, precisamos nos lembrar que existe um rol de pecados que Jesus Cristo mesmo disse que aqueles que o praticam não herdariam o reino dos céus. Antes de julgarmos uma pessoa que tirou a própria vida, condenando-a ao inferno, precisamos saber que a Bíblia condena ao inferno os praticantes da prostituição. A Bíblia condena ao inferno aqueles que perduram adulterando.
A Bíblia condena ao inferno os mentirosos. A Bíblia condena ao inferno os roubadores. A Bíblia condena ao inferno aqueles que odeiam o seu irmão e não o perdoam. Então, antes de supervalorizarmos um pecado, lançando aquele pobre condenado ao inferno, é bom sondarmos e avaliarmos a nossa vida em como temos apresentado ela diante de Deus. Espero que nessa rápida exposição você tenha compreendido um pouco mais sobre o tema e que possa buscar ajuda, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida da gente. Devemos ir até Ele se estamos cansados e sobrecarregados, e a promessa dele é: eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até o próximo Pergunte ao Pastor.